Meus amados irmãos, ouvintes, acompanhantes do EBD em Síntese Podcast, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Estamos aqui mais um dia de aula com o nosso querido pastor Aldo Dantas, coordenador do setor 25. Pastor Aldo, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Ítalo. Prazer, um privilégio poder compartilhar deste momento com você, com a irmã Milde, com os nossos irmãos que vão estar assistindo esse vídeo. Também estamos com a nossa querida irmã Milde Prachedes, professora do Templo Central. Pai do Senhor, irmã Milde. A paz do Senhor também é uma satisfação poder comunicar um pouco daquilo que Deus tem nos ensinado e também aprender com os irmãos. Esse projeto é iniciativa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no estado do Rio Grande do Norte, que tem como pastor-presidente o pastor Martim Alves da Silva, que fica aqui a nossa saudação. E na direção do trabalho, do Departamento de Ensino, temos o pastor Reinaldo Odilo, o qual também saudamos neste momento, né? São os nossos pastores e líderes que nos dão a oportunidade de participar desse projeto de EBD em síntese. Hoje estamos com a responsabilidade de comentar a lição de número 12, né? Hoje, Dia Nacional da Escola Dominical, queremos parabenizar todos os professores e alunos, aqueles que se envolvem, que amam, né, a Escola Bíblica Dominical, que é a nossa maior escola de formação, pelo menos das Assembleias de Deus no Brasil, né? Muitos alunos e professores, eles fizeram aí o curso teológico na Escola Bíblica Dominical, na prática, né, aprendendo e ensinando. Então, hoje nós temos aí o título da nossa lição, Sendo a Igreja do Deus Vivo. O textuário encontra-se em Efésios, capítulo 5, versículo 32, que diz: Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. E a verdade prática diz: a noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é guardiã da verdade revelada e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. Essa é a nossa esperança. Estamos aguardando a volta do Senhor Jesus e como igreja militante, atuante, não é? A igreja também física, né? E conjunto, um conjunto de membros, a instituição, juntamente com a igreja espiritual, que aquela que tem o seu nome gravado no livro da vida, estamos aqui trabalhando e militando, né, no trabalho do evangelho. Nós temos aí já estudado a respeito desse tema geral, a Igreja de Cristo e o Império do Mal, e como o espírito da Babilônia, aquele mesmo espírito mundano, maligno, que o influenciou todo o Israel do Antigo Testamento, com os seus princípios, com as suas ações demoníacas, labutando contra a igreja. Graças a Deus, né, meus amados, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Deus vivo. Então, hoje, nós estamos aqui com esse comentário, com a palavra-chave, igreja, né, combatendo esse efeito do espírito da Babilônia, que age através de instituições, de costumes, de leis, da própria cultura, da mídia, querendo se infiltrar, enfraquecer a doutrina bíblica e trazer as suas heresias e doutrinas de demônio. Então, Paulo deixa para nós uma exortação e nós vamos começar aqui a nossa lição, a título introdutório, também comentando aí os primeiros tópicos. Pastor Aldo. A paz do Senhor, pastor Ítalo, irmã Milde e a todos que fazem conosco este momento do podcast. E é um privilégio muito grande poder contribuir com os nossos professores da Escola Bíblica Dominical, em especial num dia tão importante, né, pastor Ítalo, como é o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. A Escola Dominical tem sido de uma grande importância para toda a nossa igreja, e nós louvamos a Deus pelos pastores que foram, não é, os baluartes da nossa escola, que mantiveram o ensino, a estrutura, não é, e o zelo por esse trabalho de escola dominical. Então, é um dia para parabenizarmos, para trazer à memória homens como o pastor Antônio Gilberto, né, que foram colunas e era do nosso estado aqui do Rio Grande do Norte, e que deu uma grande contribuição para esse trabalho de escola dominical por mais de 40 anos. E entender a lição de número 12, né, que é do dia 17 de setembro,
sendo a igreja do Deus vivo, sendo a igreja do Deus vivo, né? Ser a igreja do Deus vivo. E o comentarista foi muito feliz, porque nessa lição trataremos da igreja, né? O tema geral dessa lição é a igreja de Cristo, né? A igreja de Cristo e o império do mal. Então, a igreja de Cristo e o império do mal é o tema geral, mas o subtema é como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Então, nós temos aqui a igreja de Cristo, né, sendo atacada por este império do mal, e a proposta do comentarista é: igreja, como viver, não é, nestes dias de ataques do império do mal? Qual deve ser o nosso procedimento? Então, eu vejo nessa lição uma lição muito prática mesmo. Como viver? A atenção é como viver, como lidar com essa situação. E ele pontua inicialmente que um dos grandes desafios é o secularismo, os efeitos do secularismo na igreja. Tanto que ele divide a lição em função disso. Não é? Primeiro, se ele está falando dos efeitos da secularização junto à igreja, ele divide essa lição em 3 partes muito interessantes, que é você conhecer a natureza da igreja. O que é a igreja? Muitos têm uma ideia equivocada do que seja igreja, e nós precisamos ter essa ideia muito clara na nossa mente. Então, ele fala do que é igreja, depois ele vai falar, não é? Da natureza dessa igreja, ele vai destacar a natureza dessa igreja, vai destacar o relacionamento de Cristo com essa igreja, não é? E depois, quando ele fala nisso, ele fala sobre o terceiro tópico, o segundo tópico, o nosso relacionamento com Cristo, e as armas que Deus tem dado à igreja para combater esse secularismo. Não é? Então, esse entendimento do que é a igreja é muito importante nesse primeiro momento. Cristo é um tópico que está no livro, mas não está na igreja, não é? Aliás, está no livro, mas não está na revista. Eu acho que não coube, não é? Que é Cristo, o fundamento da igreja, não é? Cristo como o fundamento da igreja. Então, ele disse que ele seria a pedra principal. Então, a igreja ela está fundada em Cristo Jesus. Ele é a pedra de esquina, ele é a rocha angular, né? Como diz a Bíblia. Não dá para trazer os versículos aqui, né, todos, para que possamos comentar, mas ele é a pedra principal de uma construção. E a igreja aqui é vista como morada, como uma casa, como um tabernáculo, né? Onde essa pedra ela é a principal, ela é a de esquina. Então, para fazer parte da casa de Deus, não é? A casa de Deus, a casa do Deus vivo, você precisa estar ligado como pedras também, como disse Pedro, né, que nós somos pedras, ligados à pedra principal, que é Cristo Jesus. Então, essa pedra principal é quem vai dar o fundamento, a estrutura, é quem vai balizar, né, as demais coisas que vão ser construídas. Paulo diz assim: eu lancei o fundamento, outro edifique sobre ele, né? Mas o fundamento é Cristo. O fundamento da igreja é Cristo Jesus. Este fundamento vai dar solidez, vai dar direção para quem está construindo. O próprio Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras, né, e as coloca em prática é como alguém prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O imprudente vai construir sobre a areia, mas o prudente vai construir sobre a rocha. Quem é o prudente? Aquele que ouve as palavras de Cristo e as põe em prática. Ele não distorce, ele não sai daquilo que Cristo disse, não é? A questão da ortodoxia, ou seja, é manter a ortodoxia, mantermos como que guardiões das palavras de Cristo, não é? Então, manter a igreja, manter esse fundamento em nossa vida. Então, sendo igreja do Deus vivo, vai nos apresentar a natureza da igreja, o que a igreja realmente é. Muitas pessoas até confundem igreja com placa de denominação, né? Acha que a igreja ela é uma organização puramente humana, né? Mas nós temos aprendido que, além de organização, ela é organismo. Ela é a igreja que é formada por todos os membros do corpo de Cristo,
daqueles que nasceram de novo, daqueles que foram regenerados, daqueles que tiveram a experiência do novo nascimento, né? Como como o próprio Jesus disse a Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus, não é? É necessário nascer de novo. Então, o professor, ele tem uma grande oportunidade de dar de informar para os seus alunos a real natureza da Igreja de Cristo, para que você não fique, né, pensando que a Igreja de Cristo é isso ou aquilo. Não, ela é a morada do Deus vivo. Deus estabeleceu a sua igreja para ser sua morada. Ele fala que Deus vivo para contrapor aos deuses que são apenas mitologia, invenção da mente humana, não é? Porque cremos em um único Deus, não existe mais de um Deus. Então, a igreja, ela passa a ser coluna e firmeza da verdade. Que verdade é essa? A verdade bíblica, que Cristo é o fundamento da igreja, que ele é a própria verdade, não é como disse João, quando ele disse, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Então, a igreja, ela é a coluna e a firmeza da verdade. Ou seja, é ela quem prega essa verdade, ela que crê nessa verdade, que divulga essa verdade, que vive essa verdade. Não é? E essa verdade, ela não pode ser, eu poderia dizer assim, misturada com o politicamente correto, misturada, não é, com o secularismo. Ela não está aqui para agradar, ela tem que ser a verdade. Porque no momento que ela deixa de dizer a verdade e ela acrescenta algo mais, ela deixa de ser coluna e firmeza da verdade. Então, ela precisa estar firmada como coluna e firmeza da verdade, e essa verdade é a verdade que Cristo deixou para a sua igreja proclamar, anunciar, ensinar, não é? Edificar a fé dos nossos irmãos, não é? E dentro desse mesmo contexto, que é o tópico primeiro que nós estamos comentando, né, é o mistério da piedade, o tópico do mistério da piedade. Então, a igreja, ela não somente é a igreja do Deus vivo, o fundamento, mas também ela é o mistério da piedade. E sobre o mistério da piedade, o escritor, ele fala duas coisas interessantes. Mistério, por quê? Porque é algo que foi revelado. Se não fosse revelado, o homem não teria tido conhecimento. Então, o mistério de Deus que ele revelou a quem? A sua igreja. E ela, portadora pela fé cristã que Deus lhe deu, crê nessa verdade, essa fé agora, que é a base do cristianismo, ele agora vai expressar, vai anunciar, vai ser a portadora dessa verdade, que é o mistério da piedade, da vida de piedade, que o mundo não conhece. Por quê? Porque foi revelada à igreja, mas à medida que a igreja prega, à medida que a igreja anuncia Cristo como Salvador, como Senhor, como aquele que veio perdoar os nossos pecados, como aquele que veio nos dar a salvação, que ele prepara o homem para morar no céu, regenerando a sua vida, limpando, purificando de todo o pecado, né? E que ele vai morar eternamente com Deus, que ele tem vida eterna. Todas estas coisas que foram reveladas à igreja, a igreja ela é a portadora, ela é a mordoma, ou seja, ela faz a mordomia disso, ela administra, né, como bons dispenseiros de Cristo, essas verdades do Evangelho. Então, a igreja, ela é o fundamento, ela é a morada de Deus viva, a casa de Deus, ela é também a coluna e firmeza da verdade neste mundo e também o mistério da piedade. Né? Todas estas coisas vai nos dar a compreensão da natureza da igreja. Nós não podemos perder de vista o que é igreja. Igreja não é aquela pessoa simplesmente que se diz crente. Não. Ele tem que ter a fé cristã. A fé cristã é que faz dele um crente. Né? Por quê? Porque ele é capaz de dar a sua vida para não negar essa fé. Essa fé é a coisa mais importante que ele tem na vida. Né? Paulo diz a Timóteo, guarda o bom depósito que recebeste, a fé não fingida, que veio através da sua mãe, da sua avó. Não é? E também, ao findar a carreira, o apóstolo Paulo diz, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Não é? Essa fé que está lá em
no livro de Hebreus, né, de forma tão destacada, a fé que Deus nos deu, a fé que veio por Jesus e que é a fé que nos garante a vitória em toda e qualquer situação. Então, este é o nosso comentário deste primeiro tópico. Estaremos ouvindo os nossos irmãos e, se for necessário, acrescentando mais alguma coisa, irmão. Nós podemos lembrar que a palavra piedade, no grego, é eusebia, e significa piedade, como já tem dito aqui, né? Grande é o mistério da piedade, como foi traduzida, e santidade também. E como a metonímia, ela significa todo o plano do Evangelho, a nossa fé cristã, como está escrito lá em Judas, né? Que nós fomos chamados para defender esta fé, né? A fé que uma vez foi entregue aos santos. E esse mistério que Paulo fala aqui a Timóteo, no versículo 16 do texto da lição, 3,16, diz assim: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado a gentios, crido no mundo e recebido acima no céu. Vocês vejam que tem a encarnação do Verbo, não é? E ele foi a revelação de Deus para o mundo, a autorrevelação de Deus ao mundo. Cristo veio para revelar-se ao mundo, revelar Deus, mostrar Deus ao mundo. Também é uma coisa que ninguém pode conhecer a Deus a não ser pela sua palavra, né? Pelo Evangelho. Então, a gente vê que esse termo piedade, ele resume também toda a base, como o pastor Aldo já falou, né? A base da nossa fé. Porque também ela pode ser, esse termo, em termos de metonímia, ela pode ser traduzido como religião. Só que a nossa religião é a fé cristã. A nossa base religiosa é a fé cristã. O nosso fundamento, como já foi dito, é Cristo. Ele disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ele está falando de si mesmo, porque desde o princípio nós vemos que ele é chamado de pedra. Nós vemos aqui, logo no início, em Gênesis, nas bênçãos de Jacó para os seus filhos, o versículo 24, acerca de José, ele diz assim: o seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó. Quem é o valente de Jacó, né? É o nosso Senhor, o Senhor dos exércitos, né? Donde é o pastor? Ele disse: eu sou o bom pastor. Jesus disse, não é? Eu sou o bom pastor. E Jacó, como um profeta, ele disse: de onde é o pastor e a pedra de Israel. E essa pedra que seguia a Israel era Cristo. Em todos os espaços, né? No deserto estava a pedra ali jorrando água, não é? Aquela simbologia da presença de Cristo no meio, o Deus conosco, não é? A presença de Cristo dando vida para o povo. E o interesse do Senhor sempre foi assim, separar um povo para que ele fosse fiel, santo. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E Pedro, escrevendo em sua primeira carta, ele refere-se a esse texto e recomenda aos crentes que nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. E todo o conhecimento de Deus através da sua palavra, do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, é para nos conduzir à santificação. Ele mesmo deu a sua própria vida para santificar a sua igreja. Aí aqui nesse texto está resumido todo o plano da salvação. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, porque ele recebeu todos os pecados da humanidade, mas ele foi glorificado, e visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Ele está ressurreto, ele morreu, ressuscitou. Aqui está o evangelho todinho completo, né? Morreu, ressuscitou
e está assentado à destra de Deus nas alturas, na majestade das alturas, e vive para interceder por nós. É muito importante este significado do mistério e da piedade, né? Que foi manifestado em Cristo Jesus. Mistério, mas revelado para aquele que crê. Revelado a todo aquele que crê. O mistério que é Cristo. Para o mundo ainda está encoberto. Para aqueles que não creem, ainda está encoberto. Ainda é mistério. Mas para aqueles que creem no Senhor, está revelado. Que ele é o Filho de Deus, o unigênito do Pai. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E a igreja, como casa de Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, fiel portadora desta verdade, do Evangelho, ela tem essa obrigação, né, de transmitir, ensinar, que é a principal missão da igreja, levar adiante esta mensagem, levar o conhecimento de Cristo para o mundo. Aqui nós temos, também podíamos falar, assim, vários nomes que se referem à igreja, a noiva de Cristo, em Efésios 5:27, que é um texto que é muito falado aqui nesta lição, não é? O corpo de Cristo, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele falou sobre isso, que nós somos membros do corpo de Cristo, casa do Deus vivo, edifício espiritual, como o pastor Aldo já falou. Esse edifício espiritual, ele é formado com pedras vivas, que somos nós, cada um dos servos do Senhor são comparados a pedras vivas. Jesus é a pedra principal e nós nos agregamos a ele, guardando o fundamento dos apóstolos e dos profetas, procurando ser fiel ao Senhor, porque todo dispenseiro diante de Deus é requerido que ele seja fiel, não é? Fiel naquilo que o Senhor tem lhe incumbido. E Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse que ele devia guardar o modelo das sãs palavras, não é? Ele guardar o bom depósito pelo Espírito Santo que nos é dado, que quando Deus nos chama, também nos reveste do seu Espírito, para que tenhamos a força, o poder para anunciar e para praticar também a verdade. Porque não é somente anunciar, falar, mas é ter na prática da sua própria vida. Como Paulo disse, eu subjugo o meu próprio corpo para que, pregando aos outros, eu não seja reprovado. Cada um tem que ter esse cuidado também, não é? Para se manter santo, puro, praticando a palavra, permanecendo no Senhor, para que possa produzir o fruto que lhe agrada. Também é um templo, casa, isso aí já vem até do Velho Testamento, não é? A questão da casa do Senhor, o templo do Senhor. E a igreja também é chamada de os domésticos da fé, ou a família da fé. É a família de Deus. Nós somos gerados no Espírito para sermos filhos de Deus, né? A todos quanto creram, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Somos agregados ou adotados na família de Deus. E Cristo é o primogênito entre muitos irmãos. Esse é o propósito de Deus. Santificar um povo para a glória do seu santo nome. E outras coisas mais, sal da terra, luz do mundo, tudo isso é a igreja, não é? E temos um outro termo, que é o termo que vem do grego, a eclésia, que é a assembleia. Lá em Hebreus está escrito que é a assembleia universal. Nós fomos agregados à assembleia universal. É a igreja do Senhor, do Deus vivo, a igreja dos primogênitos também. Primogênitos em todas as nações, não é? Cristo é o principal, é o unigênito do Pai e o primogênito entre muitos irmãos. E cada um dos seus servos que servem a ele são considerados também primogênitos das suas nações, das suas famílias, escolhidos para servir ao Senhor. Bem, nós terminamos aí, né? Pastor Ítalo, Quer falar, pastor? Pode ficar. só finalizando aqui o que a irmã Milde estava comentando, né, sobre o mistério da piedade, ela falou exatamente que é praticamente toda a nossa doutrina, né, que nós professamos, e como eu falei no início, né, essa lição é muito prática. E o apóstolo Paulo, ainda no capítulo 4 de Timóteo, 1 Timóteo 4, versículo 7, ele diz assim:
Versículo 6. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as boas palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Aí ele diz, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Ou seja, o exercício na doutrina, né? Doutrina, esquecer as fábulas, esquecer, não é? Rejeitar as fábulas, mas exercitar-se a si mesmo. Isso requer esforço, dedicação, exercitar-se a si mesmo. Depois ele diz lá no final, né? Persistes em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Ou seja, para que tudo isso? Para que você possa transmitir estas verdades através do ensino, da pregação, até que eu vá, não é? Para nós, até que Jesus volte, não é? Mas há uma praticidade nisso, conhecer as doutrinas da igreja, exercitar-se nela, para que possamos proclamá-las, não é? Mesmo que o mundo não aceite, não queira receber que Jesus Cristo veio em carne, que ele morreu, que ressuscitou, que está à direita de Deus, não é? E que santifica o seu povo, que purifica pela palavra, né? E que vai vir buscar a sua igreja, mesmo que não aceite, mas nós devemos continuar pregando esta doutrina, estas verdades da palavra de Deus. É interessante notar que essa palavra exercitar-se, exercita-te, também ela nos chama para aquilo que Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O exercitar-se na piedade também inclui a renúncia ao pecado, não é? A renúncia aos furtos, renúncia à mentira, renúncia às fábulas, renúncia a tudo quanto é de mentira. E o exercício da palavra é a prática da palavra, não é? É praticar a palavra, obedecer a palavra. E o crente, ele é purificado, como diz Pedro, na obediência à verdade, que é Cristo e a sua palavra. É interessante que nessa divisão dos tópicos, né, nós temos aí, primeiro, né, essa natureza da Igreja de Deus isso como o local da habitação divina, ou seja, a igreja como casa de Deus, assim como no Antigo Testamento, tabernáculo, né, nos fazendo aí uma alusão tanto à questão simbólica da presença de Deus numa casa que tem as suas formalidades, a sua liturgia, como a sua presença espiritual manifesta, ou seja, a presença de Deus está no meio da igreja, no meio da igreja instituição, no meio da igreja membresia, no meio da igreja local de culto, no meio da igreja organismo. Deus está presente, né? Não apenas com a sua onipresença, mas com a sua presença manifestada em nosso meio, falando, animando, dando vida, agraciando, sendo misericordioso, curando, revestindo, né, batizando com o Espírito Santo, ensinando, edificando, exortando, produzindo profecia verdadeira, falando com o seu povo. Então, a presença de Deus é manifesto. No segundo tópico, coluna e firmeza da verdade, a mesma alusão que o pastor Aldo fez, Cristo como base, eu acho interessante que Cristo é o alicerce, a pedra de esquina. A igreja está formada sobre Cristo, mas na manifestação para a sociedade, a igreja é a coluna e firmeza da verdade, ou seja, ela é o sustentáculo da verdade. A pregação do evangelho está aqui e o que sustenta essa pregação dessa verdade é a igreja, ou seja, a igreja como a guardiã da verdade revelada. Ela é a responsável por essa propagação, não é? Nos ensinando através dessa palavra pura o repúdio à injustiça, seja primeiramente intelectual, ou seja, no campo das ideias. A igreja vai militar no campo das ideias, ela vai fazer um embate contra as falsas filosofias, contra as heresias, contra qualquer tipo de ensinamento contrário, mas também repudiando a injustiça moralmente, ou seja, com a prática do evangelho, com a santificação, com a doutrina correta, com a ação correta, né? E também espiritualmente, ou seja, sem contaminação com idolatria, sem abrir mão da exclusividade de um único Deus e fazendo ele menor ou depreciando a imagem de Deus com qualquer outro ídolo humano. A igreja é responsável por esse repúdio, ou seja, ela é a coluna
e firmeza da verdade. No segundo tópico, já fazendo essa ligação, vamos mais uma vez fazer aqui o nosso rodízio, né, de comentários, Cristo e o relacionamento com a igreja. Pastor Ronaldo. Muito bem, pastor Ítalo. Com relação ao relacionamento, eu acho interessante o sentido que ele dá a esse relacionamento. Um relacionamento, e Paulo ensina, né, que é um relacionamento entre Cristo e a igreja, onde Cristo não somente santifica, mas ele também purifica a igreja. Né? Com que finalidade? A finalidade disso é apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula nem ruga. Ou seja, o cuidado de Cristo com a igreja é para que ele mesmo possa apresentar ao Pai uma igreja irrepreensível, não é? Santa e irrepreensível. Mas, para que isso aconteça, ele precisa lavar a igreja. Lavar no sentido de, por meio da palavra, purificar. Nós somos limpos pela palavra que nós ouvimos. Não é? A palavra ela tem o poder de purificar, de limpar-nos dos nossos pecados. Então, quando na regeneração, quando o crente é regenerado, quando ele aceita a fé em Cristo, ele passa pelo novo nascimento, ele é uma nova criatura. No processo de regeneração, ele recebe essa purificação, essa limpeza dos pecados pela lavagem da água pela palavra. Então, a palavra de Deus, ela purifica, ela limpa, não é? E interessante, quando o Senhor Jesus está lavando os pés, diz, olha, quem está limpo não precisa lavar senão os pés, não é? Porque no demais o seu corpo está limpo. Isso seguindo a tradição dos judeus. Por quê? Dá-se a ideia de que nós estamos nesse mundo. E neste mundo, muitas vezes, nós trilhamos por caminhos de pessoas que estão pecando e que vivem no pecado, né? E aquela ideia de que quem está caminhando no barro vai apegar-se poeira nos pés, não é? Não faz parte do seu corpo, mas apegou-se a ele. E aí você tem que parar e se limpar daquilo ali. Então, a palavra é isso. Às vezes vem um pensamento, vem uma atitude, vem uma ação, e quando você vai ouvir a palavra vai mostrar. Isso aí não é adequado para quem tem uma vida de santidade. Então, o próprio crente, ele vai, por meio da palavra, né, se ver e dizer, bem, isso não é para mim que sou crente. E aí ele vai, a cada dia, purificando-se daquilo, se limpando daquilo, né? Então, a santificação, ela começa lá na regeneração e é um processo que se dá, não é, por toda a vida. Para que isso? Para que haja um relacionamento entre o crente e a igreja, ou seja, aliás, entre o crente e Cristo. Então, a santificação, ela parte do processo de que ela tem que ser constante, permanente. Ele foi santificado por Cristo, ou seja, foi separado para o seu serviço, porque santidade dá a ideia de separação, né? Ser separado para Cristo, mas também ser separado para o serviço de Cristo. Não é somente separado para uma vida de santidade e de pureza, mas também para o serviço de Cristo, ou seja, servir a Cristo. Por isso que todo crente tem prazer em servir a Cristo, tem prazer em fazer alguma coisa para Jesus. Mas ele sabe que só pode fazer isso se ele tiver uma vida irrepreensível, uma vida de santidade. E é o próprio Cristo quem oferece ao crente os instrumentos da sua santificação, não é? O apóstolo Paulo, ele vai dizer aos Tessalonicenses que todo o vosso espírito e alma e corpo, né, seja plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Então ele fala da santificação não somente do corpo, não é? Aqui a gente pensa que a santidade, a santificação é só do corpo. Não, ele fala da santificação do espírito, ele fala da santificação da alma, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. Ou seja, eu tenho que cuidar das minhas vontades, eu tenho que cuidar da minha consciência, ter uma consciência limpa, uma consciência pura,
diante de Deus, tenho que cuidar dos meus sentimentos, dos meus desejos que estão lá na minha alma, né? Às vezes vem o desejo, a concupiscência, né? Eu quero ler exatamente o versículo, capítulo 5, versículo 23 de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, diz: "E o mesmo Deus de paz os santifique em tudo." Era isso que eu queria chegar, ou seja, é o Deus que nos santifica, né? Ele santifica. Ele procura nos santificar. Por quê? Porque cada um de nós deve saber possuir o nosso corpo em santificação. Cabe a nós saber possuir o nosso corpo em santificação para honrar o Senhor com este corpo, não é? Com este corpo. Então, se separando do pecado, se separando das coisas que são contrárias à vontade de Deus, mas conservando-se puro na presença do Senhor. Um coração puro é um coração sem maldade, um coração sem desejos maus. Então, estas coisas somos nós que temos que fazer. Então, quando Paulo ensina sobre a igreja, né, que Cristo morreu por ela para santificar, então a nossa santificação começa no Calvário. Começa lá no Calvário, quando Cristo morreu por nós e nos lava por meio da sua palavra, né? Então, essa regeneração do pecado, que é o propósito do Calvário, segundo o escritor, né? O propósito do Calvário é a nossa santificação. Então, não é interessante aceitar a Jesus e não viver uma vida de santidade. E essa vida de santidade que vai fazer com que a igreja seja vista como coluna e firmeza da verdade, né? Essa firmeza que o crente vai ter de não viver a vida de pecado, de viver a vida para Deus, de exercitar-se em piedade, de buscar pregar a palavra dele, que vai fazer com que ela continue sendo a coluna e firmeza da verdade. Esse é um desejo do Senhor. O próprio Jesus orou por sua igreja, pedindo para que ela fosse santificada, não é? Santificada, usando aqui a palavra de Deus como instrumento de santificação, tá certo? E nesse tópico, para finalizar a nossa participação, ele compara essa igreja, né? É interessante, essa igreja com uma esposa, né? Dentro de um matrimônio, ou seja, ela é a esposa e Cristo é o esposo, onde nas bodas do Cordeiro, né, vai haver essa união para todo sempre. Por enquanto, Cristo está nos céus, a igreja está aqui, mas, dado as lutas, as dificuldades, né, surgem as máculas, surgem as rugas, mas haverá um tempo em que essa igreja ela será livre das suas rugas e das suas máculas, de tudo isso que pode trazer, né, vamos dizer, algum defeito de ordem espiritual ou moral, para ser santa e imaculada. Porque somente assim, como santa e imaculada, é que ela terá a condição de chegar à presença de Deus. O Senhor Jesus foi enfático, disse: quem não tiver as vestimentas reais não pode estar nas bodas do Cordeiro, né? Então, preservar as vestes brancas, preservar a vida de pureza é o nosso dever, a nossa responsabilidade. Então, ela precisa ser vista aqui, não somente como coluna e firmeza da verdade, mas como igreja gloriosa, igreja irrepreensível, que vive a palavra de Deus. Eu acho que é este ponto, quando se fala do relacionamento de Cristo com a igreja, que o crente tem que prezar a sua vida de santidade, a sua vida de pureza, para que este relacionamento não somente seja visto, mas que ele seja um instrumento para fazer com que a sua igreja avance e possa romper as portas do mal, não é? A Bíblia diz que as portas do inferno não hão de prevalecer contra a igreja. Então vem, como foi dito, nas 8 lições anteriores, a força da Babilônia querendo destruir a igreja, mas ela encontra-se com uma coluna e firmeza da verdade, com uma igreja que é santa, pura e irrepreensível, e está esperando a vinda de Jesus. É verdade. E Paulo, escrevendo a Tito, ele disse: porque a graça de Deus se há manifestado,
trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de todas as iniquidades. Então, o objetivo do Senhor é esse, é santificar o seu povo, não é? Para estar com ele, para permanecer na sua presença. Nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Fala disto, exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Ele está dando ordem para um presbítero, né? Um supervisor de campo, vamos dizer assim, para que ele ensinasse essas coisas, porque como o pastor Alto falou, a santificação ela ocorre de um modo instantâneo quando a gente crê, porque não foi por obra de justiça que tivéssemos praticado, como Tito 3:5 fala, mas pela renovação do Espírito Santo, regeneração e renovação do Espírito. Jesus diz: quem não nascer da água e do Espírito, né? E a renovação, a regeneração é pela água, que é pela palavra, e pelo poder e virtude do Espírito Santo. E a cada dia precisamos lavar os pés. É a santificação contínua que o crente precisa ter. Na obediência à verdade, nós somos santificados, procurando renunciar à impiedade, renunciar e praticando, se exercitando na piedade. Como já foi dito, a gente está reforçando, porque quem ensina tem que repetir algumas coisas para fixar mais, não é? No nosso entendimento, as verdades que Deus quer que seja internalizada em nós, para que o Espírito tenha também liberdade de agir por meio de nós, levando aos outros este santo conhecimento. A Igreja do Senhor precisa desta santificação contínua. E a palavra também fala que é como se você se veste de vestes brancas, não é? Só vai comparecer diante dele. O que é que a Bíblia diz lá em Hebreus? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E lá no Apocalipse fala que as vestes brancas, o linho fino, são as boas ações dos servos do Senhor. São essas as vestiduras. E o Senhor escrevendo, através de João, aquela carta no Apocalipse, ele diz: eu exorto que vocês comprem o linho fino, não é? Compre o linho fino para se vestir, para que não sejam descoberta a vergonha da tua nudez. Porque o homem sem Deus, ele está despido da graça, despido de tudo. Ele perdeu a glória de Deus. Mas em Cristo, permanecendo nele, nós somos santificados, e a santificação, a pureza e o caráter irrepreensível da igreja se destacam nesse relacionamento de Cristo. Ele diz: permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como é que a gente permanece no Senhor? Observando os seus mandamentos, amando os irmãos, andando na luz. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Isso não é só para dizer na pregação lá para os pecadores, não, é para os crentes, para se manter puro, santo, não é? Diante do Senhor. Andar na luz, praticando a palavra. Né? Como dizia o salmista: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. E não se apartando desta palavra, de dia e de noite, meditando nela e procurando se exercitar na piedade. É o que está sendo explicado aqui nesta nossa lição de hoje. Deixa eu só complementar um tópico que me chamou a atenção, que está no livro, mas também não está na revista, certo? Que é o mistério de Cristo e da igreja. 2 minutinhos. O apóstolo Paulo, que é o item 3 aqui do livro, ele compara, né, o relacionamento entre Cristo e a igreja algo como um mistério que Deus revelou através da igreja. Né? Olha, ele diz assim, olha, o mistério da união ou
do relacionamento entre Cristo e a igreja é semelhante ao casamento, né? Então, ele coloca o matrimônio, coloca o casamento como símbolo, como, não é? Como uma maneira de nos mostrar o que é, não é, esse relacionamento entre Cristo e a igreja. É só olhar para o matrimônio, para o casamento, vai evidenciar essa união, que é uma união feita pelo sacrifício, onde Cristo, não é, ele se sacrifica pela igreja, assim como, não é, o marido ele se sacrifica pela esposa, não é? E é interessante o comentário que ele traz aqui do Novo Testamento de aplicação pessoal. Ele diz assim: o quadro que vivenciamos no casamento é uma analogia do relacionamento entre Cristo e a igreja. Quando Paulo contemplou o amor e a lealdade mútuos, a liderança afetuosa do marido e a submissão amorosa da esposa, as riquezas guardadas, a intimidade e a unidade e o autossacrifício que devem caracterizar todo o casamento, ele viu nestes um retrato de Cristo e sua igreja. Então, falando, né, para uma compreensão melhor do relacionamento entre Cristo e a igreja, temos que olhar para o matrimônio, né? Por isso ele é tão atacado, né? O matrimônio, o casamento tão atacado. Por quê? Porque ele realmente, não é? Ele é uma analogia daquilo que Cristo é para a sua igreja. É esse ponto que nós queríamos destacar. É o textuário, né? É o textuário É da lição. Grande isso, é este mistério, digo, porém, a exatamente. respeito de Cristo e da igreja, que é esse relacionamento do marido com a mulher, e da Exato. igreja, Cristo e a igreja. Meus amados, agora vamos para o último tópico da nossa lição, né? As armas da igreja do Deus vivo. Então, o comentarista, ele nos dá aqui esses dois tópicos de conclusão para aquilo que a gente vem estudando sobre como ser, como sendo igreja, né? O zelo pela verdade e o ensino da verdade. O interessante é que no zelo pela verdade, você precisa distinguir, e é uma dificuldade que nós temos, e a igreja precisa se levantar, porque nós temos as filosofias, que são os conjuntos de ideias, de ideais, que estão aí enraizadas na sociedade, né? O estilo de vida, a forma de interpretar o mundo, a forma de crer na própria realidade. Nós temos as filosofias, nós temos também a retórica, os discursos, temos muita gente, muita capacidade de se comunicar, tem pessoas que têm uma habilidade imensa de persuasão. A persuasão em si não é uma coisa ruim, ela pode ser boa ou ruim, dependendo de como você usa, até porque o apóstolo Paulo escreve, né, quando Lucas registra em Atos, ele diz, persuadimos os homens à fé, ou seja, a persuasão tem também um apelo emocional. Agora, esse apelo emocional deve ser transmitido com sinceridade, com verdade, né? E nós temos a verdade espiritual. Então, esse zelo pela verdade que a igreja precisa na sua pregação, na sua manifestação do evangelho, ela precisa ter essa clareza e essa firmeza de não se deixar contaminar pelas filosofias e não se deixar levar pelos vãos discursos, né, pelos discursos vãos que a sociedade apresenta, mas resgatar esse valor como sendo depositária fiel da palavra de Deus. Aí nesse zelo pela verdade vai entrar o ensino da verdade. Então, uma igreja que zela pela verdade, que ensina a verdade, ela não vai abrir a porta para o liberalismo teológico. Ela não vai abrir a porta para o ecumenismo, ela não vai abrir a porta para o sincretismo, porque o liberalismo teológico ele é terrível para a igreja. Quando você abre mão de doutrinas fundamentais, de pontos que são cruciais, como a morte de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo, o nascimento virginal em corpo, não é? Em carne, aquele que veio em carne, né, se manifestou em carne, foi justificado em espírito, como a irmã Amilde falou, são doutrinas fundamentais, a doutrina da santificação, da pureza. Então, isso está ligado diretamente à verdade do evangelho. Então, o liberalismo teológico vai flexibilizar
o pecado é um conceito de pecado. A verdade é um tipo relativista de verdade, ou seja, vai muitas vezes enfatizar questões culturais, como se a cultura tivesse uma prevalência maior do que a verdade bíblica. Então, o liberalismo teológico ele foi muito ruim, principalmente pela, como é que eu posso dizer, o liberalismo teológico ele trouxe dentro desse bojo dele o pragmatismo, ou seja, uma visão pragmática quando você vai administrar a igreja, quando você vai ser igreja, como aquilo que funciona. E muitas vezes aquilo que funciona, aquilo que dá resultado, ou de forma midiática, ou de forma administrativa, pode estar dissociado da verdade bíblica, né? Da doutrina da santificação, da doutrina da renúncia, da doutrina da não contaminação, que a igreja precisa ser fiel, né? Na pregação do evangelho. Às vezes, os métodos, as formas, os jeitos, as abordagens, né? Que podem realmente evoluir. Agora, essa evolução não pode nunca macular a verdade bíblica, nem a santidade da doutrina bíblica, né? O ecumenismo que tem entrado na nossa nação, a mistura, não é, das muitas religiões e muitas vezes essa mistura ela quer entrar no meio da igreja e também do sincretismo, quando você começa a colocar símbolos, né, que tem aí um ideal de sagrado, você vai misturando aquilo com a fé bíblica, trazendo muito prejuízo para a igreja. Então, as armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas de qualquer levante contra o conhecimento de Cristo. Então a igreja tem essa missão, o zelo pela verdade, o ensino pela verdade precisa ser o seu maior ideal. Pastor Aldo, irmã Milton, falei demais. Me desculpem aí. É com vocês, me ajudem. A igreja, ela é justamente a guardiã fiel, a portadora fiel, né, deste mistério que é Cristo. E é justamente falando de Deus, na presença de Deus, e como Pedro diz, quem falar, fale segundo a palavra de Deus, e não segundo os artifícios humanos, não. É segundo a palavra, porque a palavra é quem gera a nova criatura, é quem gera fé, a palavra é quem purifica, a palavra é quem limpa, é quem nos lava e quem nos dá firmeza também, não é? Ela é a espada do Espírito, é o cinto da verdade, é a palavra. Por isso, todo cristão precisa ser vigilante nisto, né? Diante dos ataques de desconstrução atuais, nós precisamos realmente ser vigilantes, ser fiéis e não falsificadores da palavra, como disse Paulo, né? Mas aquele que falar, fale segundo a palavra de Deus, segundo o Espírito Santo, de acordo com a palavra. Muito bem. Para esse tópico, irmão Hidro, eu quero voltar lá na introdução da lição, que diz assim: os efeitos da secularização são percebidos quando a sociedade deixa de ser pautada pelos valores da fé cristã, né? E quando alguém deixa de ser pautado pelos valores da fé cristã, ele está secularizado. Agora, a igreja, ela não está imune a isso. Não há uma imunidade que proteja a igreja desta influência da secularização. Então, já que não há, né, Pastor, Deus nos só deu armas. contribuindo com o Sim. senhor rapidinho, vou lhe interromper, mas interessante que quando Paulo Uhum. ele está escrevendo a carta aos Coríntios, chega um momento que ele diz assim: é até bom que haja heresia entre vós para que os sinceros se manifestem. Muito bem, é isso mesmo. Então, ela não está imune a essas coisas nocivas, não é? Então, o que é que ela precisa fazer? Ela precisa ter armas para se defender destas coisas. E qual é a arma que a igreja tem? Né? A verdade. A verdade lhe foi dada como arma. Se há mentiras, se há enganos, né? Nós temos a verdade. Então, o crente em Cristo Jesus, eles são dispenseiros dessa verdade. Eles estão aqui para, né, promover essa verdade, tanto que o Senhor Jesus, ele usa as parábolas como dos dois servos, os talentos, o servo vigilante, o mordomo infiel, né, as 10 minas, para mostrar que o crente tem que ter diligência quanto à verdade que lhe foi
depositada, ali foi confiada, não é? E, ademais, no capítulo 4 de Efésios, o Senhor Jesus, né, deu à sua igreja ministros, são os dons de Cristo. E Paulo diz, olha, e esses líderes são levantados por Deus para a edificação da igreja. Então, cabe não somente aos crentes, mas os líderes, né, estarem aptos para ensinar essa verdade. Como Paulo disse a Timóteo, Timóteo, exercita-te a ti mesmo na piedade. Né? Então, esses líderes, eles, estando aptos para ensinar a verdade, eles vão pregar a palavra, pregar a verdade, né, a tempo e fora de tempo, mesmo que essas pessoas secularizadas não queiram ouvir, mas a verdade precisa ser dita. Então, Deus nos deu essa prerrogativa, esse poder de levar esta palavra adiante. Então, essa verdade bíblica, ela tem que ocupar a primazia na igreja. A igreja tem que colocar a verdade divina como primeiro lugar, né? Ou seja, ensinar as doutrinas, ensinar as escrituras, aproveitar cada momento, cada testemunho, cada mensagem, cada pregação, ensinando a palavra de Deus, né? Ensinando as doutrinas básicas, aquilo que a irmã Milde falou, né? Quando disse que ele nasceu, encarnou, viveu, morreu, ressuscitou, foi glorificado. Essa é a verdade da fé cristã e que o mundo não quer aceitar, mas o Senhor entregou à igreja essa verdade. Então, a palavra de Deus, ela adverte que a igreja ela não deve ensinar outra doutrina, né? Porque existem outros ensinamentos, como disse nosso irmão Vitor, outros ensinamentos surgem, né? Outros ensinamentos surgem para contaminar, mas a igreja em si não pode ensinar outra doutrina. Nós só temos um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. E essa verdade, ela não pode ser movida, né? Então, o meio mais eficaz de refutar a mentira é, na verdade, confrontar o engano com a verdade. Então, se eu conheço a verdade, vou confrontar esse engano com a verdade. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Certo? Então, nós não vamos temer, né, ao que o escritor chama de patrulhamento ideológico, né, do que é politicamente correto. Né? Por quê? Porque nós somos coluna e firmeza da verdade. Nós temos a fé cristã e foi dada aos santos e nós não podemos recuar. Então, a noiva de Cristo Jesus, ela não pode ser secularizada, nem maculada as suas vestes. Espera-se que ela seja santa e irrepreensível durante o tempo que ela passar aqui na terra. Essa lição é tão importante porque ela não somente nos diz o que é a igreja, o nosso relacionamento com Cristo como deve ser, mas as armas que devemos ter e colocar em ação para não deixar que a igreja seja secularizada, que a igreja seja, ela não está imune, mas que ela não seja atingida por este pensamento, este ensino secular. Só lembrando que Cristo, para nós, para a igreja, é a única verdade que liberta. É a única. Né? Não existe outro caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, né? Um dos caminhos, né? Como o relativismo prega por aí, né? Há muitas verdades, mas Cristo é a única verdade libertadora, a única verdade que nós temos que reafirmar como Igreja de Deus. Eu concluo aqui com a frase do comentarista muito boa. Ele diz assim: a mensagem da cruz não pode ser ressignificada, né? Não pode fugir, né? Ser reinterpretada, uma nova versão, uma nova interpretação. Não. A mensagem é a mesma, é uma mensagem de renúncia, de pureza, né? De transformação, e ela já foi dada por Cristo, que é a maior autoridade, né? Para nós, como nosso Senhor. Então, graças a Deus, meus irmãos, estamos aqui chegando no fim do nosso comentário. Queremos agradecer a Deus, agradecer aos amados, ao pastor Aldo, à irmã Milde, agradecer também ao nosso pastor presidente, pastor Martinho, nosso pastor diretor, pastor Reinaldo, pela essa oportunidade que temos de comentar a lição, que é um privilégio, e querendo Deus, numa próxima oportunidade, estarmos juntos mais uma vez, né, pastor Aldo? Isso.
Irmão Hildo, só concluindo aqui, eu gostaria de frisar algo que a gente toma dessa lição, né? É que existe um espírito, existe um pensamento de colocar a igreja dentro de quatro paredes para que ela fique reclusa, ela não pode sair dali. Ah, ela existe, está pregando, mas prega lá dentro, não sai para fora, né? Não sai para fora, redundância, mas ela não vai para as ruas, não se ouve a sua voz, né? E é importante saber disso. A igreja não pode ficar parada em quatro paredes com estas verdades, alguém mais precisa ouvir esta verdade, né? E nós temos esta grande oportunidade de transmitir essa verdade a tempo e fora de tempo, como nos diz a palavra do Senhor, e também a nossa gratidão ao nosso pastor por nos confiar esta missão, nosso pastor Reinaldo. Que Deus abençoe o nosso irmão Ítalo, a nossa irmã Milde e a todos os professores da Escola Bíblica Dominical. Nosso abraço, que Deus abençoe grandemente. Estamos gratos, né, ao Senhor por mais esta oportunidade. Nesse trimestre, a nossa participação, essa é a última, né? Que Deus Se continue encerra. abençoando este trabalho e, querendo Deus, estaremos juntos novamente para mais um trimestre, né? Falando aquilo que Deus nos der, aquilo que Ele nos ensinar também para a transmissão da palavra. Eu agradeço ao pastor Martim, ao pastor Reinaldo e aos irmãos que trabalham conosco, que aprendemos juntos. Amém. Então, a todos que nos assistiram até esse momento, até uma próxima oportunidade, se Deus quiser, e a paz do Senhor. A paz do Senhor. A paz do Senhor.